Então, dando continuidade ao nosso módulo, fases da licitação. O artigo 17 da Lei 14.133, ele dividiu a licitação em fases também, como era a licitação, como consta na 8666, né, em fases, só que na 8666 nós tínhamos fase interna e fase externa. Né? Aqui na 14.133, essa divisão está por etapas ali. Então, vamos lá. Preparatória, divulgação do edital de licitação, propostas e lances, quando for o caso, julgamento, habilitação, uma única etapa recursal e a homologação. Essa é a tramitação em regra. Tá? Quando não tem inversão de fases, normalzinha é essa daqui que segue. Ok? Então, tudo que nós falamos de planejamento, da importância do planejamento, do ETP e da elaboração do edital e do parecer jurídico, que eu nem comentei, mas que faz parte ainda da fase preparatória, está dentro desse primeiro quadrinho. Depois, temos a divulgação do edital, a partir do artigo 54, proposta, julgamento, habilitação, recursal e homologação. Então, a análise jurídica, ela ainda está dentro da fase preparatória, prevista lá no artigo 53. Essa análise jurídica, ela diz respeito ao controle prévio de legalidade. Já era assim, né, gente? Mas, para ficar bem claro, é o controle de legalidade da contratação, mediante essa análise, então, da contratação. Por quê? Em alguns lugares, o assessor jurídico, ou procurador, ele simplesmente fazia o exame do edital, aprovava a minuta do edital. Porque é assim que está lá no 38, parágrafo único, não é? Está falando que as minutas dos editais deverão ser aprovadas pela assessoria jurídica. Então, tinha procurador, tinha assessor jurídico, que falava, não, eu só vou olhar a minuta, aprovar a minuta, criar uma minuta padrão, pegar a minuta padrão que vocês estão me trazendo aqui, formatá-la e aprovar a minuta. Não eram muitos que faziam isso, mas eu já vi assessor jurídico falando isso. Então, a análise é da contratação, como um todo. Tá? Esse parecer jurídico, ele deve ser redigido de uma forma simples, compreensível, clara, objetiva, com apreciação de todos os elementos imprescindíveis para a contratação. Então, essa análise jurídica, gente, simples, porque qual é uma reclamação que eu sempre escuto aqui? Sempre escutei, vamos falar no passado, aqui. Assessoria jurídica, procuradoria dá pareceres de 30 laudas, falando uma coisa que eu não entendo nada, e no final ela não opina por nada. Não toma um posicionamento. Isso é que não se quer. Na verdade, a lei, vergonhosamente, na minha opinião, teve que vir e falar, assessoria jurídica, vocês têm que dar um parecer com uma linguagem simples, clara e compreensível. Não precisa ser muito, não precisa ser uma folha só de parecer, como eu já vi, uma folha só. Está em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. E manda. Compulsando os autos da licitação, verifica-se que está em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. Pelo amor de Deus. O edital contempla todas as disposições do artigo 40. Não, né? Então, apreciação de todos os elementos indispensáveis e exposição de fato e de direito, ou seja, das razões fáticas e jurídicas que levaram a opinar por um ou outro entendimento. Então, isso é importante também lembrar que o parecer jurídico ele tem que ser fundamentado, não só apontar fatos e nem só falar o direito. Ele tem que fazer o que eu chamo lé com cré, ligar lé com cré, não é verdade? Fazer, diante desta situação, a conduta mais adequada a ser tomada, a decisão mais adequada é essa, tá? Opinando por uma delas. Ok? Então, quando que tem que ter parecer jurídico? A lei também fez um favor para a gente escrever isso textualmente, porque tinha gente que falava que tinha coisa que não precisava de parecer jurídico. A lei vem e diz, contratação direta, acordos, termos de cooperação e convênios e ajustes, adesões à ata de registro de preços, outros instrumentos congêneres e termos aditivos.
Tudo isso tem que ter parecer jurídico. Então, ficou bem bom agora. Situações que o parecer jurídico pode ser dispensado. Tá? Não precisa ter o parecer jurídico. Quem decide se vai ter parecer jurídico dispensado ou não é a autoridade jurídica máxima do órgão. Não é a autoridade máxima do órgão, é a autoridade jurídica máxima do órgão que vai dizer, olha, contratações de baixo valor, baixa complexidade, quando for entrega imediata do bem, quando for utilização de minutas, de editais e instrumentos de contratos todos padronizados, que eu já dei um parecer normativo antes, dizendo que se for assim, 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 está certo? Então, aí, nesse momento, temos, então, um parecer padrão para uma minuta padrão. Mexeu na minuta, o parecer já deixou de valer. Tá? Então, nesse caso, é possível, sim, termos a dispensa do parecer jurídico, né? Mas quem vai definir é a autoridade jurídica máxima. Parecerista responde pelo teor do parecer? Responde pelo conteúdo do parecer? Bom, se tiver erro grosseiro ou dolo, claro que responde, né, gente? É claro que responde. Mas ele não responde pelo seu opinativo quando tivermos mais de uma possível solução. Isso no direito acontece. Tinha uma linha doutrinária que apontava para um caminho, tinha uma linha doutrinária que apontava para outro caminho. O parecerista, fundamentadamente, colocou doutrina, colocou jurisprudência, colocou seu entendimento, fez um arrazoado, apontou fato, apontou direito, ok, decidiu por aqui. Ele não vai ser responsabilizado por seguir uma linha defensável, uma linha válida, né, se os órgãos de controle, posteriormente, entenderem que não era aquela a decisão. Okay? Então, ele não responde pelo opinativo dele, desde que não seja erro grosseiro ou